Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evaneira Guiar. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui na sua TV e falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, política, trânsito, imobiliário e saúde. Papo Imobiliário, e o tema é Mitos e Verdades do Mercado Imobiliário. Segundo o censo realizado através da Datafolha, 7 em cada 10 brasileiros moram em imóvel próprio. Deste total, 62% vivem em domicílios quitados e 8% financiados. Para falar sobre este tema, estamos recebendo hoje o Fernando Erhardt, que é diretor operacional da Foxter Companhia Imobiliária, que é engenheiro civil, além de ter MBA em gestão de negócios e também MBA em Big Data e Marketing Intelligence. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Fernando. Obrigado, Evaneira. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, então. Obrigado. E você aí de casa já pode participar do Papo Certo, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 3029 8080, para poder interagir com o nosso convidado. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o nosso programa através destas plataformas. Fernando, então para começar o nosso papo de hoje, é verdade que os imóveis sempre valorizam? Em média, sim, porém nem sempre. A gente acredita que os imóveis valorizam, em média, seguindo uma tendência próxima à inflação, porém não em todos os casos. Existem casos que ficam inferior a essa média e existem casos que ficam, inclusive, superior. E a gente sabe que o que dita aí o preço do imóvel é o que o mercado, né, o que o consumidor está disposto a pagar. E para resumir, de repente, num item único, eu falaria que é a relação oferta e demanda. Ou seja, um imóvel que é muito demandado e pouco ofertado, ele tem a tendência a ter uma valorização possivelmente até acima da média. A máxima do mercado, oferta e procura. Exatamente. E ao contrário também pode acontecer. Quando o imóvel é extremamente ofertado e pouco demandado, naturalmente que haja correção no preço para se adequar aí o que o mercado está disponibilizando e colocando de preço aí em questão. Então é um mito, não é sempre que valoriza. Não é sempre, não é sempre. Mas tirando essa questão da demanda, nos dê exemplos, por gentileza, de valorização e desvalorização do imóvel. Perfeito, Amanda. Dando um exemplo de desvalorização, a gente pode pensar aqui num apartamento de, digamos, 100 metros quadrados, localizado em alguma região aqui da cidade, em que essa região teve a construção de um viaduto para melhorar aí a questão viária local. A média é que a média desses imóveis nesse bairro tendem a valorizar devido a esse benefício de melhoria viária. Porém, pode ter alguns desses imóveis, possivelmente próximo a esse viaduto, que perdeu aí o fator de vista e possivelmente tem agregado alguma questão de ruído por estar muito próximo.
Então, esse imóvel, naturalmente, ele vai ser menos demandado e, consequentemente, o proprietário ele vai ter que adequar o preço à realidade do mercado. Essas avenidas, quando abrem, é uma felicidade, porque valoriza a região. Mas aqueles imóveis que estão rentes à avenida, muitas vezes perdem espaço de estacionamento. Nós temos aqui em Porto Alegre, na Plínio, com a Carlos Gomes, que é uma esquina ali que sempre trava o trânsito em horário de pico, que ali tem alguns imóveis que, infelizmente, se desvalorizaram muito, né? Apesar de estar no meio de uma rota da terceira perimetral ali, deu uma desvalorização exatamente por isso. Se aproximou muito das construções, né, Fernando? Perfeito. E até fazendo um contraponto também, Evaner, já pegando o exemplo de imóveis que valorizam, eu posso citar um exemplo super específico, que é um exemplo de um condomínio de lotes de altíssimo padrão na região metropolitana aqui de Porto Alegre, um condomínio que tem acesso aí ao Rio Guaíba com lotes navegáveis. E esse condomínio, muito pouco tempo atrás, esses lotes eram vendidos a cerca de R$900 mil o preço do terreno. Só que ele, como é um condomínio com características irreplicáveis, ou seja, a oferta, basicamente a oferta que existe dentro daquele condomínio, extremamente escassa, e a demanda explodiu, ele teve uma valorização num tempo curto, num espaço de tempo curto, né, em cerca de 1 ano e meio. Esse mesmo lote de 900 mil está sendo vendido por 2,5 milhões. Então, Nossa. Existem muitos exemplos aí que fogem da curva média e exemplos fora da curva de fato. E até porque também, né, tem a questão de vários planejamentos hidroviários, né, que pretendem aumentar, então, essa questão de... Até então era Porto Alegre, até a Guaíba, a Zona Sul, então também tem expansões para os lados de cá, né, e também para outras regiões. Então, realmente vem a valorizar, né? E a valorização do imóvel ele tem a ver com o custo da construção? Ele tem uma correlação forte, sim, Evaner. Então, assim, o preço de construção é natural que ele vá aumentando ao longo do tempo. E existe um indicador que mede isso, que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e esse índice, ele mede tanto a evolução do preço de mão de obra, quanto a evolução do preço de materiais e também de locação de equipamentos. Então, é natural que o preço do imóvel novo venha a evoluir e, consequentemente, ele acaba puxando o usado junto com ele também. Essa é a tendência natural. Tem a ver com o que se chama de CUB? Também. De certa forma, é um outro indicador feito por um outro órgão, mas que mede basicamente algo parecido. Tanto o INCC quanto o CUB eles são similares, propostas diferentes, mas um modelo de cálculo similar. E nós poderíamos considerar, Fernando, que todo imóvel é um bom investimento? Também não. Então, o que acontece? É uma ótima pergunta, inclusive, Amanda. É muito importante que o cliente, né, o potencial comprador, esteja muito bem assessorado, né, por corretores de imóveis que tenham experiência, né, corretores que estejam informados e que já passaram por ciclos de mercado por diferentes momentos econômicos. Então, pensando até no tripé de investimento, normalmente se fala em rentabilidade, em segurança e liquidez. E muitas vezes os imóveis, eles podem sim ter uma bela rentabilidade, eles têm o fator de segurança muito presente conforme é o mercado real, e a liquidez, muitas vezes, o que alguns encaram como um fator negativo, por ter baixa liquidez, ele pode ser encarado também como um ponto positivo, né? Já diria cantores consagrados aí da nossa música popular que dinheiro na mão é vendaval. Então, muitas vezes, essa poupança forçada pode ser benéfica para o cliente na construção do seu patrimônio. Muito bem. E como é feita a avaliação de um imóvel? Perfeito, Evaner. A avaliação do imóvel tem mais de um método de cálculo, tá? E principalmente levando em consideração a tipologia do imóvel, se é um apartamento, se é uma casa, se é um terreno, e também a informação que está à disposição do avaliador. O método mais conhecido de avaliação de imóveis é o método comparativo direto de preços de mercado. E basicamente, para trazer em poucas palavras, esse método ele traz uma base amostral de imóveis com características similares, ou seja, localizações muito próximas, características, metragem, número de vagas, estado de conservação, ano de construção. Então, ele pega uma base de imóveis muito similar. Depois que se analisa essa base, são removidas dessas amostras os pontos fora da curva, uma espécie de desvio padrão para um lado e para o outro, e se calcula a média desses valores dessa amostra. Depois de ser calculada essa média,
é atribuído um valor de venda aí de avaliação para esse imóvel e é calculado um range, né, calculado uma faixa entre o preço inferior e o preço superior, baseado nesse método de cálculo que eu acabei de falar. Nossa, bem interessante, não é? Não é só pegar um imóvel similar na região, 100 metros quadrados, está sendo vendido, sei lá, R$1 milhão, o meu vale R$1 milhão. Não, tem outros critérios, deu para ver que são critérios bem específicos, né? E importantes, Evander. Inclusive, eu gostaria de saber, Fernando, no momento da avaliação, qual desses critérios de avaliação é o mais importante realmente? Boa pergunta, Amanda. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, é a localização. A localização, ela influi muito, mesmo na própria avenida, na própria rua, muitas vezes tem uma variação de preço significativa. E aqui eu poderia trazer como exemplo a Avenida Ipiranga, que é possivelmente uma das maiores avenidas aqui da cidade de Porto Alegre, e ela corta no sentido horizontal a cidade, interligando o rio ao extremo leste da cidade. E esta mesma avenida, ela pega tanto o bairro valorizado Menino Deus, quanto o extremo leste da cidade, mais voltado para o lado da agronomia. Então, dentro dessa mesma avenida, muitas vezes o preço pode até dobrar, sendo a mesma avenida em questão. Então, se nós fôssemos fazer um comparativo, um imóvel na Avenida Ipiranga, ele é mais valorizado que um imóvel no centro da cidade? Não necessariamente. Depende muito do uso, né? Até porque a Avenida Ipiranga ela é muito longa, né? Então depende da localização onde ele está inserido, esse imóvel. Um imóvel residencial, por exemplo, no Menino Deus, que fica na Avenida Ipiranga, ele pode ser mais valorizado que o centro, porém uma sala comercial no centro, que é onde costuma ter mais salas comerciais, pode ser mais valorizada que em outros pontos da Ipiranga também. Então, existem outros fatores aí para ser levado em consideração nessa análise. Muitos fatores, como o tamanho Sim. também deste imóvel que está se falando, né? Um imóvel Sem pequeno, dúvida. talvez uma avenida como a Ipiranga, não seja tão valorizado quanto um imóvel pequeno no centro. Então, realmente, esse mercado imobiliário ele é bem... tem muitas nuances que têm que ser cuidados. E a avaliação de terreno tem o mesmo critério que esses imóveis que a gente estava falando? Perfeito, Evanir. O método de avaliação de terrenos ele é super peculiar e depende também de alguns fatores. Por exemplo, terrenos em condomínios, eles costumam ter um modelo de avaliação mais simples, até porque os terrenos dentro daquele condomínio costumam ter medidas próximas, então é basicamente ver o histórico de vendas dentro daquele condomínio em questão, então é um método de avaliação mais simplório. Porém, quando a gente fala de terrenos na rua, né, terrenos de rua mesmo, eles são muito peculiares. E esse terreno, numa rua isolada, ele pode ser adquirido para a construção de uma casa. Esse tipo de avaliação, muitas vezes se pega o valor do metro quadrado do terreno, de terrenos similares naquela região, e se leva em consideração alguns itens adicionais. Por exemplo, se o terreno é de esquina, ele costuma ter uma valorização maior, então tem um índice de correção. E também o terreno, quando tem aquela metragem de frente, que é o que a gente chama de testada, ele costuma ser mais valorizado também, então tem índices que corrigem esses pontos, não uma simples análise de metro quadrado. E para finalizar a resposta, indo para a linha do terreno mais de grandes áreas, quando a gente fala um terreno com vocação para incorporações, ele tem um cálculo completamente específico também. E um terreno vale aquilo que aquele terreno pode ser construído em cima, né? Então, muitas vezes é feito um estudo conforme o índice construtivo daquele terreno, então se vê aquele prédio que pode ser construído dentro daquela área especificamente e se faz um cálculo como se fosse uma certa sociedade com o incorporador, conforme aquele terreno disponibiliza de produto imobiliário. E, Fernando, quais são então os indicadores financeiros que valorizam ou desvalorizam o imóvel? Perfeito, Amanda. Se puder resumir em dois principais indicadores, Claro. Eu diria que seria indicadores que apontam para o ânimo da população, e aqui eu poderia citar como exemplo até o PIB ou até a taxa de desemprego, que podem sinalizar o quanto animada que a população está para fazer aquisições. E também poderia citar aqui também a taxa de financiamento, que é muito importante. E a taxa de financiamento ela acaba tendo influência na taxa Selic e também na composição de juros futuros dos bancos. São os dois principais indicadores que determinam a taxa de financiamento hoje em dia. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre financiamentos, então no segundo bloco, fiquem aí que nós vamos para o intervalo e já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas,
Rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. E também te lembrar que estamos nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Fernando, imóveis comerciais têm o mesmo valor de mercado que um residencial, que uma casa, por exemplo? De forma alguma, Evanir. Na verdade, são imóveis bem distintos, bem específicos. Cada um tem o seu valor. E lembrando da máxima, quem dita o preço de um imóvel é o mercado, é o consumidor. Então, mesmo que em dado momento 2 imóveis, um residencial, uma casa residencial e uma sala comercial tenham o mesmo preço em dado momento, ao longo do tempo eles podem se comportar de maneiras distintas. Lembrando que quem é o dono da história aí é o mercado, ele que dita as regras e que vai determinar o preço de venda de determinado bem. Tem imóveis residenciais que estão localizados em áreas comerciais, por exemplo, que uma casa é vendida, mas na verdade o comprador não compra aquele imóvel. Muitas vezes é demolida aquela casa e construído um prédio, enfim, uma loja comercial. Muito comum. Neste caso, a casa realmente não vale nada, o que vale é o terreno, né? Por ser numa área comercial. Perfeito. Até fizemos uma transação semana passada exatamente dentro desse contexto, em que é uma casa num bairro super valorizado de Porto Alegre, porém aquela casa estava num estado de conservação muito inferior, então assim precisaria de uma grande reforma para ser considerada uma casa. Então foi vendida este imóvel com um preço efetivamente do terreno para uma futura incorporação. E realmente é a demanda, eu creio que seja o futuro, né? Porque prédios cada vez mais aí subindo por todos os cantos. Bom, vamos continuar então. Eu quero te perguntar quanto tempo leva em média para ser vendido um imóvel? É uma ótima pergunta, Amanda, e infelizmente talvez não seja a resposta que aí as pessoas que estão nos assistindo gostariam de ouvir. Em média, entre o momento que o imóvel é anunciado e o momento de venda, em média leva 400 dias. Isso a gente está falando de mais de um ano. Então, é triste esse número e ele tem muito a ver com um mercado pouco transparente. Eu ia exatamente perguntar se esse prazo ele é elevado, né? Porque dá 1 ano e 2 meses. É normal este prazo, Fernando? No Brasil, sim. Porém, se a gente levar em consideração uma visão com outros países, Evanir, outros países, principalmente de mercados mais maduros, ele tem um prazo de venda muito inferior. Qual é o prazo? Se a gente pegar mercados como Estados Unidos, China e alguns países da Europa, eles costumam ter prazos, sai dos 400 dias que a gente acabou de falar e vai para 60, 90 dias. Tem uma queda muito grande em relação a esses mercados. Imagina. E o que difere esses mercados, então? É uma ótima pergunta, Amanda. Na verdade, são muitos fatores, mas se eu for elencar um como principal, eu diria que é a transparência dos dados. Os mercados eles se diferem bastante, porém os anseios dos clientes nem tanto. Então, o que eu quero dizer com isso? Os clientes vendedores, eles gostariam de vender pelo melhor preço no menor prazo possível. E os clientes compradores, eles gostariam de fazer o melhor negócio possível, pagando o menor valor que seja possível ali nesse imóvel em questão. Os anseios são os mesmos, porém os dados aqui no nosso país, na grande maioria das cidades, eles são obscuros. Então, temos exemplos até de cidades como São Paulo, em que esses dados são completamente abertos. Lógico que preservando aí a identidade de compradores e vendedores das pessoas físicas. O que seriam esses dados que não são bem abertos? Porque dados de valor de venda, nós temos. O que falta estar público seriam os valores efetivamente
vendidos, não o valor de oferta, e sim o valor negociado? Exatamente, exatamente, Evanir. É um bom ponto, tá? Existe uma diferença, por vezes, significativa entre o preço de anúncio e o preço de venda. E o que importa, de fato, é o preço de venda. E os dados, atualmente, até são, digamos assim, eles são públicos, porém não acessíveis. Porque se a gente for um determinado registro de imóveis, a gente consegue pedir a matrícula e saber por quanto que aquele imóvel foi transacionado. Porém, ele não é de fácil acesso. Mas poucas ninguém pessoas que está comprando um imóvel, uma região, vai lá... eu quero a matrícula daquele imóvel que foi negociado há um mês, um ano atrás. Não tem, ninguém faz isso, né? Exato. E o que se deve esconder este número que, a princípio, é bom para todo mundo, né? Eu acho que é extremamente positivo. Eu acho que é positivo para todos os perfis, né, os interlocutores aqui dessa transação. É muito importante para o comprador, é importante para o vendedor, é importante para os incorporadores que lançam empreendimentos novos e também eu acredito que seja muito importante até para as prefeituras, porque um mercado mais transparente é um mercado que transaciona mais. E havendo mais transações, naturalmente tem mais arrecadação de impostos, como o ETBI, por exemplo. Inclusive essa avaliação de mercado muitas vezes é utilizada pelo fisco, aí vamos dar um exemplo, fisco municipal, que vai atribuir ele a um valor daquela negociação, o valor venal, não é? Que é o fisco atribui, que vai ser base aí do ITBI. Então nem sempre aquele valor que o fiscal ali da prefeitura está indo lá no mercado, ele vai ver anúncios na mesma região, ele vai estar atribuindo o valor àquele imóvel, e muitas vezes, e bem normal, está acima do que realmente foi negociado. Aí cabe aí a quem estiver negociando, enfim, ter uma avaliação, né, num perito corretor e discutir esse valor aí de avaliação do fisco. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre financiamento. Qualquer pessoa pode fazer um financiamento imobiliário? Evanir, em teoria sim, porém na prática não exatamente. Então, quando os bancos eles vão ceder um financiamento imobiliário para um determinado cliente, eles olham basicamente duas coisas. A garantia real, que é o próprio bem que está sendo financiado, e pela formatação jurídica que a gente tem hoje, no modelo de alienação fiduciária, aquele próprio imóvel é colocado como garantia no financiamento. Então, eles entram no detalhe para fazer a avaliação daquele imóvel que está sendo colocado em garantia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a capacidade de pagamento do cliente. Né? Então, se verifica a renda bruta familiar, aí para ver se de fato ele tem capacidade para arcar com aquelas parcelas do financiamento que está sendo tomado. E a idade também tem algum limitador? Com certeza. Os bancos financiam até 30, 35 anos e a idade limite aí que os bancos consideram como na conta deles é até 80. Então, se o cliente tem 70 anos, ele vai poder fazer um financiamento de 10 anos e não de 30. Então, se eu tenho 50, posso financiar 30 anos? Sim. Muito bem, eu desconhecia, eu tenho que correr quanto antes se eu quiser fazer um financiamento. Viu? Não, vamos falar bastante de financiamento porque esse tema aqui ele é bem importante também sobre o nosso assunto. Atualmente, a maioria das compras de imóveis, elas envolvem financiamentos? Sim, Amanda. Nas vendas da Foxter, tá? E a gente fez mais de 1000 vendas no ano passado, então temos uma boa base amostral para emitir opinião. 55% das transações envolveram financiamento. E destes que envolveram financiamento, o cliente financiou, em média, 60% do valor do imóvel. 60% em média? Sim. E esses 40% aí são essa entrada dada imóvel? Qual é a estatística, já que nesses 1000 aí, quantos deram? Pode dar um imóvel, por exemplo, que a pessoa tem como entrada? É possível dar um imóvel, é possível dar entrada, é possível ter algum tipo de parcelamento e também é possível colocar o FGTS aí como parte de pagamento em algumas situações mais peculiares, conforme o enquadramento Quem do tem imóvel. um imóvel que está financiado, certo, e ele quer trocar para um outro imóvel, ele quer aproveitar e aquela parcela já paga, né, pelo imóvel antigo, visto que não vendeu ainda, pode ser dado como entrada uma parte do valor? Como é que funciona essa negociação mais específica de quem tem um imóvel financiado, quer trocar por um outro também financiar? Ele pode aproveitar esse valor? É uma pergunta bem específica, mas na maioria das vezes esse financiamento é quitado para dar um imóvel quitado como parte de pagamento de um novo. Existem situações peculiares, possivelmente a gente já fez negócio até com incorporadores que pegaram imóveis com financiamento em aberto para revender e futuramente exercer aí o lucro da operação também. Eu vejo que se isso fosse mais fácil,
talvez a gente tivesse muito mais operações aí de compra e venda de imóveis, não é? É verdade. Porque quem está com financiamento de 30 anos vai ter que quitar o seu financiamento, muitas vezes não tem essa condição, e aí fica preso naquele imóvel mesmo querendo um outro, né, Fernando? Exatamente. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta dentro disso também. Os financiamentos, tu observa mais para imóveis novos ou usados? E para fazer o financiamento, tem diferença de valores quando o imóvel é novo ou quando é usado? O financiamento ele é usado muito em ambas as situações, tanto imóvel novo quanto usado. Os imóveis novos da linha mais econômica, da linha Minha Casa Minha Vida, o caso verde e amarela, teve mudança aí na nomenclatura do nome recentemente, eles costumam ter uma taxa bem reduzida, uma taxa subsidiada. Porém, os imóveis novos que não estão dentro dessa categoria, eles têm uma taxa de financiamento muito similar ao imóvel usado. Então, ambas as situações acontecem com grande frequência, porém, quando se compra um imóvel na planta, para entregar daqui a 3 anos, por exemplo, a grande maioria das vezes o fluxo de pagamento se dá uma entrada, diversas parcelas, tendo ou não reforços no meio do período, durante a obra, e se assume o financiamento na entrega desse empreendimento, ali essa data futura que eu acabei de mencionar. Muito bem. E, Fernando, tens como falar para nós, hoje, né, em maio de 23, quanto por cento está essa taxa dos imóveis, tanto esses Minha Casa Minha Vida, quanto outros imóveis? Perfeito. Evanir, a taxa de financiamento, nesse momento, a gente está vivendo um ciclo econômico mais complicado nesse momento, então as taxas de financiamento estão da ordem de 10,5%, 10% ao ano, nessa linha mais com os recursos do SBPE, né? Então, e taxas de imóveis dessa linha mais econômica, e aqui tem uma diferença de enquadramentos, tem faixa 1, faixa 2, faixa 3, mas a gente está falando da ordem de 5% ao ano, uma taxa bem mais reduzida. Quantos por cento? 5%. 5% é a metade, porque tem subsídio do governo? Exatamente. O recurso vem de outra fonte e também existe um subsídio do governo por trás. Bem importante. Então, para quem tem condições do Minha Casa Minha Vida, é uma alternativa muito boa, né, Fernando? Exato. E a composição da renda é uma boa opção para quem quer buscar um financiamento? Como é que funciona a composição da renda familiar? Perfeito, Evanir. Os bancos, eles acabam utilizando a renda bruta familiar. Então, é composto, sim, por esposo, eventualmente alguns filhos também. Então, toda essa análise é feita por parte dos bancos e eles levam em consideração também o comprometimento de renda. Exemplo, se eu ganho uma determinada faixa salarial, renda bruta, porém minha renda já está comprometida com a parcela de um financiamento de um carro, por exemplo, o banco analisa esse valor líquido que sobrou. Então, tem que ter essa capacidade de pagamento dos valores da parcela conforme minha renda bruta familiar sem comprometimento. E tem um percentual da renda que pode ser comprometida com o financiamento? O cálculo... Temos um minutinho ainda para... Perfeito. O cálculo que os bancos fazem, Evanir, é que o valor da tua parcela de financiamento, ele não pode exceder 30% da renda bruta familiar. 30%. Então, 30%. Se alguém quiser fazer um financiamento, quiser fazer a conta aí por alto, é 30% da renda bruta familiar pode ser utilizada para comprometer com o financiamento. Sim, e lembrando que tem mais de uma modalidade de financiamento. Se a gente for falar em termos de tabela, seria o sistema SAC, que é aquele sistema de amortização constante, onde a parcela começa mais alta e ela vai reduzindo ao longo do tempo. E tem também o sistema de tabela Price, que é um modelo cuja parcela é mais estática aí ao longo do tempo também. Certo, então. Nós queremos agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, Fernando. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Bem, eu também agradeço a você por ter nos assistido, né? E lembro que o nosso programa ele também é reprisado, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Então, chegamos ao final do Papo Certo e voltamos na segunda-feira, às 20h30, com Papo de Política. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!